Confirme para mim. Confirme para mim se vocês conseguem ver a apresentação. Larissa confirmou, Innovation também confirmou. Ô, Innovation, qual que é o seu nome para te chamar pelo nome? Só para saber, sabe? Aqui Innovation Incorporated é estranho, né? Tiago, beleza, ok. Edley também confirmou. Ok, vamos lá, né, gente? Vamos falar sobre exploração espacial. Um tópico bastante interessante, não, né? Tipo, o ser humano, desde que saiu da África, né? Tipo, considerando a evolução humana, de que a gente veio de outros primatas e tudo mais, a gente sempre procurou explorar lugares diferentes, né? É algo que faz parte da nossa natureza, explorar diversos lugares, conhecer o desconhecido, né? Tentar conhecer o que é desconhecido lá, em algum lugar distante. E até hoje isso acontece, né? Por meio do espaço, claro, né? O espaço é imenso, só que a nossa exploração espacial, de forma geral, ainda está em evolução, né? Antes era mais restrito, hoje é mais acessível, claro, mas ainda assim tem muita coisa para melhorar. Né? E é isso que vamos falar na aula de hoje, ok? Vamos começar falando de satélites. Bem, gente, satélites são corpos celestes que orbitam o planeta, né? Eu acho que foi com vocês que eu falei sobre satélite natural, né? Na aula sobre sistemas planetários, se não me engano. Aí a gente comentou sobre a Lua, sobre a sua origem, sobre como ela se formou, a sua influência, correto? Confirme para mim. Acho que fui eu que dei aula para vocês em relação a isso. O Thiago confirmou. A Lanai também, é exato, né? Bem, é isso, sabe, satélite? Acho que você já deve saber isso melhor que ninguém, né? Que satélite é algo que orbita outra, né? Um corpo que orbita outra. Só que nesse contexto de exploração espacial, gente, o satélite ele é um corpo criado pelo ser humano, né? Que no caso são satélites artificiais, né? Ah, mas para que serve um satélite artificial, Henrique? Serve para comunicação, para pesquisa científica, né? Para observar lugares da Terra. Por exemplo, tem satélites que o Brasil fez, que a Agência Espacial Brasileira desenvolveu, que monitoram a nossa floresta amazônica, sabe? Eu não sei se vocês viram esse noticiário, acho que foi há 2 anos atrás, não me lembro bem quanto tempo foi, mas a gente lança satélites também, né? E claro que não são todos os países que conseguem, né? São países que possuem alguma agência espacial. O Brasil possui, né? E tem total capacidade para poder mandar satélites por ano, se quiser, né? Para alguma pesquisa, em alguma área específica, sabe? Para comunicação. O nosso GPS, né? Que a gente usa para se orientar nas cidades, nas ruas, nas avenidas, eles só funcionam graças aos satélites, né? O que mais? Ah, a internet. Eu acho que você já deve ter ouvido falar. Também tem satélites espiões. Verdade, Tiago. Também tem satélites que servem para a área militar, né? Os Estados Unidos da América, se eu não me engano, eu acho que eles têm mais de 50 satélites militares, né? Que é para espionar mesmo, sabe? Para fins de segurança nacional, né? Ou internacional, enfim, né? São casos específicos. Exato. E com certeza você já deve ter visto notícias de que a SpaceX, o Elon Musk, lançou satélites para compartilhar a internet, né? Para dar internet para as pessoas. A Starlink. Alguém aqui já ouviu falar da Starlink? Que é uma iniciativa da SpaceX para internet de graça. A Lanai confirmou, a Ana confirmou. Legal. Já viram no céu os satélites ou não? Sabe como dá para identificar? Ele lançou vários satélites hoje, mas não sei se foi para a internet. Hoje? Ó, depois eu posso confirmar essa notícia, Ana. Vou ver depois lá. Já vi um, por acaso. Então, Adler, é que assim, para você identificar satélite da Starlink, nossa, quando eu olhei pela primeira vez, eu fiquei incrédulo. Eu fiquei tipo, o que está acontecendo no céu, né? É como se você estivesse vendo vários pontos brancos alinhados, seguindo uma direção. Imagina vários pontos brancos indo para uma única direção, formando uma linha, sabe? Só de você ver essa característica, dá para saber que são os satélites da Starlink, do Elon Musk, né? Que servem para dar internet para as pessoas. Já vi também alguns vídeos. Os vídeos são bem mais detalhados. Né? É algo assustador, parece algo alienígena, né? Tipo, nossa, são várias naves extraterrestres? Não, não são, né? Teve gente até que pensou que era, mas na verdade não, são apenas satélites. E assim, gente, tem muito satélite no espaço, mas muito mesmo. Claro que eles são muito pequenos,
né? Mas eles estão em grande quantidade, sabe? São centenas e centenas de satélites. Nossa, mas como é que eles não colidem? Porque eles calculam a órbita, né, para não colidir, porque se um satélite colidir com o outro, vai ter problema no espaço, vai ter problema de comunicação. Ó, a Ana Carolina mandou uma notícia, tá? MSN, sobre a Starlink. Aí podem dar uma olhada depois, pessoal, se vocês quiserem. É interessante. Aí, se vocês olharem para o céu e verem vários pontos brancos indo para uma única direção, pode ter certeza que é da Starlink. Né? Geralmente é possível ver esses satélites quando eles forem lançados, né? Tipo, são lançados recentemente. Ah, por exemplo, lançaram no dia 30, hoje, né? Como a Ana comentou aqui. Talvez em algum lugar da Terra seja possível ver. Agora, nesse exato momento. No céu, esse satélite, sabe? E assim, os satélites eles servem para esse propósito, para poder fazer pesquisa científica, para estudar, para comunicação, para internet, né? E para monitoramento de forma geral. Já ouviram falar do conceito de sensoramento remoto em geografia? Quem faz geografia na escola? Não sei se alguém aqui já ouviu falar desse conceito. Não? Ainda não? Ah, tá. Então, é que quando vocês forem ter aula de geografia, talvez vocês olhem esse conceito de sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto, gente, é nada mais nada menos do que você monitorar um lugar com algum equipamento que vá do céu, que vem do céu, sabe? Que fica no céu. Entre eles, os satélites. Mas pode ser por balão, pode ser por antena, sabe? E os satélites artificiais também servem para isso, para você fazer sensoramento remoto. Ok? Foguetes. O que são os foguetes? Meu, são as coisas mais poderosas que um ser humano pode criar para voar. Né? E assim, tem vários modelos, tem várias formas de fazer um foguete. Né? E assim, para fazer um foguete exige muito dinheiro e muito material. Muito material mesmo, né? Por exemplo, o foguete que é responsável por lançar os astronautas da Apollo 11, né? Que foram os primeiros a chegar na Lua, né? Tipo, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, né? Os primeiros seres humanos a pisar na Lua. O Saturno V. Depois vocês podem procurar por fora, ver uma imagem dele. Ele era gigante, sabe? E na década de 60, né? Tipo, 1969. Sabe? Era um foguete enorme. E imagina a quantidade de combustível necessário para poder levantar aquilo. Porque ele era muito pesado. Né? O Saturno V é um ícone da exploração espacial. Né? Ah, mas como é que eles funcionam? Como é que os foguetes funcionam de forma geral? Meu, eles seguem as leis da física de Newton. Né? Então, eu vou explicar mais. A Adri mandou uma pergunta. Professor, uma vez eu vi que os foguetes foram criados a partir de projetos que encontraram na Alemanha depois da guerra, é verdade? Ó, Adley, então, os alemães, eles usavam foguetes sim na guerra. Os soviéticos também usavam, né? E a partir dessas ideias de lançarem foguetes no meio militar, eles pensaram, por que a gente não lança para poder explorar lugares mais distantes, sabe? E eu acredito que sim, sabe? Com certeza deve ter tido algum relacionamento, né? Eles devem ter utilizado a mesma ideia, só que para outros fins, né? Então, acredito que sim. Talvez seja confirmado, né? Porque os alemães eles tinham foguetes também, né? Que usavam em conflitos armados. Até hoje tem, né? Foguetes para fins militares. Né? Foguete não se restringe apenas a mandar para o espaço. Foguete é qualquer objeto que tenha motor, né? Que tenha aerodinâmica, porque precisa ter a aerodinâmica, e que consiga voar. De forma geral, isso é um foguete, sabe, gente? Então, agora, para qual finalidade ele vai ser usado, aí depende. Para guerra, para o espaço, para diversão. Inclusive, gente, não sei se vocês sabiam, eu não sei se a escola de vocês, onde vocês estudam, permite isso ou tem, mas tem uma mostra brasileira de foguetes que vocês podem participar, se vocês quiserem, sabe? Eu não sei como está funcionando esse ano, mas quando eu estava no meu ensino médio, eu participei da mostra brasileira de foguetes e ganhei medalha de prata. Né? Aí a gente faz um foguete caseiro lá com garrafa PET, aí mistura vinagre com, acho que, cloreto de sódio para fazer o combustível. É um negócio bem legal. Daí, se vocês quiserem, gente, procurem, sabe, na internet, no site. É de fácil acesso. Aí, se vocês tiverem interesse, é bom participar, sabe? Porque vai enxergar o aprendizado de vocês. Ok? Ano passado eu ganhei prata na bomba e fogo. Ó, legal, Thiago. Eu também ganhei. Eu ganhei em 2020, 2020 que eu ganhei medalha de prata.
Legal, Thiago, é isso mesmo. Né? É bem divertido fazer, sabe? Você trabalha em equipe, aí faz o foguete, testa ele. É bem legal, sabe? Isso também é um foguete, né? Então, é tudo aquilo que tem, aquilo que voa, tem a aerodinâmica e que tem o combustível, né? Isso é um foguete de forma geral. E assim, gente, os foguetes, eles seguem as leis da física. Ah, mas quais leis da física? As leis da física clássica. A física clássica, gente, é as leis de Newton. Sabe? Ah, primeira lei, segunda lei, terceira lei, sabe? Conhecem as leis de Newton? Quem não conhece, não tem problema. Eu posso explicar qualquer coisa. A Lanai conhece. Legal. É isso, sabe, gente? Os foguetes, eles devem seguir essas leis, né? Que é a física mais cotidiana, né? Que a gente vê no dia a dia. Né? Que é a física clássica, né? Lei de Newton. Ação e reação. Ação e reação é qual lei de Newton? Alguém sabe me dizer? Princípio da ação e reação. Terceira, olha lá, o Thiago escreveu no chat. A terceira lei de Newton, exato. Pelo que pareça, a terceira lei de Newton é uma consequência, né? Tipo, cada lei é uma consequência da outra, de certa forma, né? Porque quando o Newton estudou a gravidade, ele quebrou a cabeça para poder chegar a essa conclusão, né? Ah, de que a segunda lei de Newton é a definição de força. Ah, o que é força? Força é um fenômeno físico que relaciona matéria com aceleração, sabe? Aí veio a terceira lei depois, ou vice-versa, sabe? E os foguetes funcionam dessa forma, gente. E os foguetes, eles funcionam em estágio. Você não lança um foguete apenas e, acabou, foi para o espaço, terminou a missão. Não. Eles possuem estágios, né? Tanto é que o combustível que eles usam, ele é lançado de volta para a Terra, inclusive, né? Vários foguetes que são lançados hoje para o espaço, geralmente eles têm acoplamento de combustível e quando esse combustível acaba, esses estágios se soltam, voltam para a Terra e o combustível que está dentro do foguete é ativado, né? Porque vai servir de impulso. Ok, gente? E os combustíveis são variados. Combustível líquido, sólido, sabe? Inclusive, acho que a própria SpaceX está testando novas formas de ter combustível mais sustentável e duradouro nos foguetes, né? A SpaceX é algo inovadora. Tanto é que eu acho que você deve ter visto, né? Repercutiu o mundo inteiro, né? De que a SpaceX, eu não lembro em que ano foi, acho que foi em 2019, acho que foi, que conseguiram fazer um foguete ir para o espaço e pousar de pé na Terra. Já viram essa notícia? Foguete que dá ré. Exato, Thiago. É literalmente isso. Alguém mais viu essa notícia de que a SpaceX consegue colocar foguetes de ré? O Adley também concordou, disse que viu. Tipo, parece pouca coisa, mas não é pouca coisa, gente. Isso é muita inovação, né? Porque antes disso, os foguetes eles só iam, não voltavam, sabe? Tipo, não pousavam de pé. Não tinha como reutilizar. Agora é possível, sabe? Esse foi o diferencial da SpaceX, usar foguetes para serem lançados para o espaço, voltarem para a Terra, né, pousarem de pé e, se necessário, serem utilizados de novo. Né? Imagina tipo, o tanto de coisa que dá para fazer com isso. Né? Parece pouca coisa, mas não é, gente. Tipo, para, sei lá, vamos supor, a ISS, eu acho que você sabe o que é ISS, né? Mas caso vocês não saibam, ISS ou EI, vamos supor. Vou digitar aqui no chat para vocês. Acho que vocês já ouviram falar da Estação Espacial. Estação Espacial Internacional. É um laboratório científico, tá? É um laboratório de ciências. Ah, para que serve? Para pesquisa científica. Cientistas vão para lá, militares vão para lá para estudarem, sabe? Os efeitos do espaço, para fazer experimento. Tanto é que esse ano, eu acho que no final desse ano, talvez em novembro ou em dezembro, um biólogo brasileiro vai para lá para fazer pesquisa sobre o cérebro no espaço. Sabiam disso? Depois eu posso mandar para vocês a notícia sobre. A Lanai perguntou: será que futuramente vai dar para usar o hélio 3 como combustível? Quase certeza, Lanai, né? Porque o hélio 3 ele fica na Lua. Aí tem o programa Artemis da NASA, que talvez eu tenha comentado com vocês na aula passada, né, sobre sistemas planetários. Se a gente conseguir extrair o hélio 3 da Lua e conseguir usar como energia, com certeza vai dar para usar. Porque energia é reutilizável. Sabe aquele princípio de conservação de energia? De que a energia não é destruída nem criada, mas sim conservada e transformada? Então, com certeza, Lanai. Quase certeza que vai dar para usar o hélio 3 para combustível. E vai ser algo muito bom.
né? Porque, tipo, nossa, vai ser mais sustentável, vai ter menos preocupação com outras coisas, enfim. O copo dele vai dar bom, com certeza, né? Porque é um. Nossa, você não encontra Hélio 3 na Terra, não encontra. A Lua é única por conta disso, você consegue achar lá. É aqui do lado a Lua, não é tão assim fácil, né? Chegar lá. A ultrapassar uns 400 mil quilômetros. Boa noite, Anthony, tudo bem? Seja bem-vindo. Tá no começo da aula ainda, tá? Não se preocupa, qualquer coisa. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat. Ok, Anthony? Mas é isso, sabe, gente? E, por exemplo, esses foguetes que dá para reutilizar, né, que é da SpaceX, que vão para o espaço, voltam e ficam voltam de ré, literalmente, dá para, por exemplo, mandar cargas para estações espaciais inteiras, se necessário, sabe? Para ficar reabastecendo o espaço, qualquer coisa. E assim, os foguetes eles servem para vários fins, para várias finalidades, né? Comentaram sobre ele ser utilizado para a guerra. Exato, é usado para a guerra em vários casos, mas no espaço geralmente é para você explorar, para mandar astronautas para outros planetas, Lua, Marte, por exemplo, para criar estações espaciais. Por exemplo, quando a ISS, a Estação Espacial Internacional, foi criada, ela tem mais de 20 anos. Como vocês acham que ela foi criada? Alguém tem um palpite de como ela foi criada? Alguém sabe me dizer como? A ISS foi criada? Cooperação entre agências. Sim, exato. Entre agências, inclusive o Brasil, né? Mas o Brasil, infelizmente, não cumpriu um acordo e saiu por um tempo, né? Do projeto. Mas como que foi feito? Durante a Guerra Fria ou pouco depois? Foi depois da Guerra Fria. Eu considero a Estação Espacial Internacional como um dos maiores símbolos de paz internacional. Eu considero, né? Porque a Rússia e os Estados Unidos da América se juntaram para poder fazer isso, sabe? Apesar de que hoje está diferente a situação, né? Por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, aí não está tendo uma boa relação. Apesar de que tem astronautas que vão ainda para lá, né? Mas a maneira como ela foi desenvolvida, gente, mandando foguetes, com módulos, sabe? É como se você montasse um quebra-cabeça, sabe? Montar um laboratório espacial, uma estação espacial, é como se você montasse um quebra-cabeça. Você lança foguetes com módulos, com pedaços da estação e vai montando, sabe? Como se fosse peça de Lego, de forma simplificada. É assim que você faz uma estação espacial. É fácil? Não é, porque tem que calcular a trajetória, saber onde vai colocar cada peça, cada módulo, para que vai servir cada módulo, sabe? É bem relativo. E assim, gente, os foguetes eles são uma revolução humana por conta da junção de várias áreas, né? Tipo, engenharia, ciência, política, inclusive, né? Porque nenhum foguete sai da Terra sem permissão do governo. Por exemplo, a NASA, ela não consegue lançar foguete se o governo não permitir. Tanto é que esse mês, né, que a NASA conseguiu lançar um foguete próprio, sem ser pela SpaceX ou por outra empresa ou agência, a NASA conseguiu, né? Por que isso, né? Porque eles estão se planejando para poder fazer lançamentos para a Lua, né? Mandar pessoas para a Lua. Ok, gente? Alguma dúvida? Algum comentário que queiram fazer? Podem colocar no chat. Vamos avançando aqui. Nenhuma dúvida? Nada? Ok, vamos continuar. E assim, no nosso século, né, o século XXI, um século cheio de problemas e tantas coisas incríveis acontecendo, né, tipo de inovação científica, assim, tem tanta coisa que dá para fazer, nossa, se eu falasse tudo, ele levaria horas para falar do quanto a gente consegue, a gente já tem feito e o que a gente pode fazer ainda, sabe? E entre os avanços que a exploração espacial nos proporcionou foi a descoberta de ondas gravitacionais, né? Ah, mas o que é isso? É muito complexo, é difícil? Assim, depende de como você estuda essa área, né? Com certeza você já ouviu falar de um cara chamado Albert Einstein, né? Um físico da Alemanha. Ó, o Thiago confirmou. Todo mundo aqui sabe que quando você ouve a palavra Einstein, tipo, nossa, ele era um gênio, né? Ele era um cara muito inteligente, um gênio.
na área dele. Verdade, ele foi um gênio, né? E no século passado, no século XX, lá para 1910 para frente, ele desenvolveu uma teoria. Ah, mas que teoria é essa? A teoria da relatividade geral. Já ouviram falar dessa teoria? Quem não ouviu falar não tem problema, sabe? A Adri já ouviu falar, o Thiago também já ouviu falar, legal. Bem, de forma simplificada, é que assim, essa teoria, gente, é muito difícil de compreender por completo, sabe? É algo muito complexo para a física, né? Porque envolve matemática, geometria, né? Mas isso não vem ao caso. Mas de forma geral, essa teoria da relatividade geral de Einstein, ela procura explicar não somente, tipo, a gravidade, tipo, Newton, quando ele descobriu a gravidade, o que ele pensou? O que ele disse? A gravidade é uma força, sabe? É uma força que age sobre os corpos. Você tem matéria, você tem duas matérias, elas vão interagir em algum momento, né? Por meio da gravidade. A gravidade é uma lei da natureza, né? Uma força da natureza. São quatro conhecidas hoje, né? A gravidade, força nuclear, força forte, força fraca, e a outra eu não me recordo, esqueci. Aí quem puder lembrar pode colocar aí no chat. E o Einstein, qual foi a conclusão dele? Não, a gravidade não é apenas uma força, sabe? Ele pensou, não, o Newton, ok, ele tá certo em falar que a gravidade é uma força, mas não é apenas uma força, tem algo a mais para definir o que é gravidade, sabe? E o Einstein, por meio dessa teoria da relatividade geral, propôs de que a gravidade é uma propriedade, ou seja, é alguma coisa que faz parte do espaço-tempo. Porque quando você tem um corpo muito massivo, com muita massa no espaço, ele vai distorcer o espaço e o tempo. Como é que se distorce o espaço e o tempo? Me explicam isso, sabe? É algo muito complexo. Nossa, o tempo vai ser distorcido, como é que vai distorcer o tempo? Nossa, agora é 7h57 da noite? 7h58 agora. Tipo, dependendo do lugar e dependendo do quão massivo é um planeta, por exemplo, daqui a muitos quilômetros de distância, o horário vai ser diferente. O tempo vai passar diferente. Sabe? Quanto mais massivo, quanto mais massa tem um corpo, mais devagar vai passar o tempo em relação a outro lugar, né? E a gravidade, ela interage com o espaço e com o tempo, né? Porque ela faz parte desse conjunto, né? O espaço e o tempo é 3D, três dimensões, né? Na nossa mente, mas com certeza tem mais, né? Mas isso é outro assunto que envolve outras áreas da física. E as ondas gravitacionais, gente, elas foram detectadas por meio de exploração espacial, sabe? Por meio de telescópios, radiotelescópios, apontaram para lugares específicos e identificaram essas ondas. Tipo, nossa, a gravidade possui ondas, possui, sabe? E assim, como é que dá para identificar uma onda gravitacional? Eles identificaram essas ondas por meio de equipamentos muito avançados, sabe? Que só pessoas especializadas conseguem acessar. E como ela se comporta? Ela simplesmente chacoalha o espaço, ela mexe no espaço-tempo, sabe? É como se você pegasse um cobertor, esticasse ele e chacoalhasse ele. Consegue imaginar isso? Você chacoalhar um cobertor? A gravidade é como se fosse o cobertor. Desculpa, o espaço-tempo como se fosse o cobertor. E a gravidade é aquilo que interage com ela. Eu não sei se ficou claro, se ficou alguma dúvida em relação a isso, se ficou muito complexo para entender. Ficou claro ou não? Qualquer coisa eu posso simplificar. Alguma dúvida? Nenhuma? Sabe, então, assim, eu quero fazer física no futuro, sabe? Tipo, vai ser algo que eu vou ter que quebrar a cabeça para entender, porque nem os físicos mais experientes conseguem compreender por completo, sabe? Essa área das ondas gravitacionais. Né? O que mais? A edição genética por meio do CRISPR com a Cas9, eu acho que você talvez não tenha ouvido falar, mas que foi uma revolução genética na biologia, sabe? E assim, a biologia parece que ela não está relacionada com a exploração espacial, mas está. Né? Porque a gente pensa em lançar pessoas para a Lua e para Marte. Mas não é só lançar pessoas para a Lua e para Marte, né? Como é que vai ficar eles, essas pessoas? Como é que vai ficar a biologia deles? Será que vai piorar? Será que vai melhorar? Sabe? Tudo isso tem que ser levado em consideração. A missão Perseverance, que é da NASA, que mandou vários rovers, robôs praticamente. Um rover é um robô de pesquisa.
né, para explorar Marte. Então, tem tanta coisa que, tipo, a gente não dá para encaixar tudo numa única aula, né? São as mais conhecidas. Né? E esses robôs são importantes, porque eles vão compreender o solo de Marte, se já teve água, se já teve vida, inclusive, né? Que até hoje fica essa pergunta se já teve vida em Marte ou não. Satélites que também orbitam outros planetas, sondas espaciais. Né? Ah, sonda Cassini, que foi para Saturno. Já ouviu falar dessa sonda? Sonda Cassini. Eu acho que foi em 2017. Acho que foi nesse ano que teve uma missão. Não me lembro o ano de término. O Thiago confirmou que já ouviu falar dessa sonda. Meu, essa sonda foi tão importante, sabe? Ela estuda Saturno como nenhuma outra sonda conseguiu fazer. Né? Ah, mas por que ela se chama Cassini? Em homenagem a um astrônomo que estudou Saturno chamado Cassini. Né? Geralmente tem essas homenagens por meio do nome, né? Ah, telescópio Hubble, telescópio James Webb, sabe? O nome desses equipamentos é em homenagem a uma pessoa que contribuiu para a área, sabe? O que mais? Ah, inteligência artificial, né? Que é um tópico bastante discutido. Nossa, será que vai ser benéfica? Será que vai ser maléfica? Bem, assim, na astronomia e na exploração espacial, eu acredito que seja benéfica. Por quê? Eu não lembro o nome do modelo, mas já tem modelos de inteligência artificial que conseguiram desenvolver o universo inteiro. Conseguiram fazer um desenvolvimento tipo, da estrutura do universo inteiro. Como é que pode, nossa, uma inteligência artificial criar o universo na sua concepção? É algo bem complexo, né? Tipo, nossa, será que é ético isso? Será que é certo fazer isso? Aí fica a dúvida, né? E os telescópios espaciais Hubble, James Webb, assim, graças a esses telescópios, meu, a gente consegue olhar para muito longe. Quanto mais distante a gente olha no espaço, né? Ah, eu vejo um conjunto de galáxias. Aquela foto é de hoje para nós. A gente vê aquela foto, por exemplo, hoje. Ah, vamos supor, o James Webb tirou a foto de uma galáxia espiral daqui a, vamos supor, 400 milhões de anos-luz. Ah, chegou essa notícia. Por exemplo, tá? Por exemplo, chegou essa notícia de que houve esse registro. Essa foto veio para nós hoje, mas aquela galáxia estava daquela forma há 400 milhões de anos atrás. Se você parar para pensar um pouco nessa percepção, nesse sentido, é um elemento importante, porque ressalta o quanto o tempo é relativo. Né? E quem conseguiu demonstrar isso? Albert Einstein, na sua teoria da relatividade geral. Olha só. Sabiam disso ou não? De que quanto mais distante você olha para o céu, mais você olha para o passado? O Tiago disse que sim. Mais alguém tem ciência disso ou não? Além do Tiago? A Adley confirmou. Ok. É isso, sabe, gente? É algo muito complexo para você. Nossa. Quando você olha para uma estrela no céu, você não olha o brilho dela de hoje, você olha o brilho dela do passado, sabe? É algo bem existencial, inclusive, né? Você questionar isso. Tipo, nossa, então quer dizer que cada vez que eu olho para uma estrela, eu olho o passado dela. Exato. Literalmente isso, sabe? Não é de hoje aquela brilha, sabe? É de anos atrás. Ok, gente? Bem, um dos avanços que teve muita discussão, né? Uma nave, né? Em específica, os ônibus espaciais. Eu acho que você já ouviu falar, né, de que teve dois acidentes envolvendo ônibus espaciais, né? Foi da Challenger e da. Qual foi a outra? Acho que era Discovery. E Columbia e Challenger, exato. Missões de ônibus espaciais, se eu não me engano, 135, por aí, nessa faixa, né? E dessas mais de 100 missões, apenas duas falharam. Né? Mas infelizmente teve gente que perdeu a vida, né? E essas duas são as mais conhecidas, né? Porque, tipo, nossa, foram acidentes. Dois acidentes em mais de 100 missões, né? E, assim, a Challenger foi um dos exemplos mais clássicos, né? Mais conhecidos. Né? Então,
ele foi desenvolvido, foi construído, e depois do lançamento explodiu, né? Depois de um pouco mais de um minuto. Né? Tipo, nessa ocasião, nessa situação, eu acho que não tinha como sobreviver, sabe? É muito difícil sobreviver a isso, sabe? E, infelizmente, suspenderam vários anos de missão envolvendo ônibus espaciais, e hoje não é mais feito com ônibus espacial, hoje é feito com foguetes, sabe? Mas os ônibus espaciais também representaram uma inovação incrível na exploração espacial. É literalmente um ônibus, sabe? Você pegar um ônibus, transformá-lo em um objeto que se torne quase um avião e usar no espaço, sabe? E vários ônibus espaciais, inclusive, foram usados para poder fazer a Estação Espacial Internacional, sabe? Foram usados para desenvolver as estações espaciais, para corrigir satélites. Ah, o satélite deu problema no espaço. Manda um ônibus espacial para lá para os astronautas corrigirem, sabe? E por conta da sua aerodinâmica e do seu porte, né, é quase um foguete, mas é um ônibus, né? Então, assim, foi muito usado para vários fins. Né? E essas duas missões, a Columbia e a Challenger, infelizmente foram trágicos, né? Levaram pessoas à morte por falhas, né? Falhas técnicas, infelizmente. Tiago, a Challenger explodiu por vazamento de combustível no foguete auxiliar, por causa de uma falha na borracha de vedação. Então, foi praticamente isso, sabe? Se você olhar o vídeo, você pode procurar Challenger Explosion. Né? Qualquer pessoa tem acesso a esse material. Se vocês olharem com mais atenção e colocarem câmera lenta, no momento da explosão, vocês vão ver um dos combustíveis explodindo. Sabe? Ah, explodiu. Se um combustível explodir, meu, o resto sabe, vai ter um fim. Então, quem desvendou esse mistério, inclusive, eu acho que foi ele, ou foi outro cientista, foi o Richard Feynman, que foi lá, chamado pela NASA, para poder, sabe, explicar o que aconteceu. Né? Tipo, e ele, como físico bastante conhecido pela comunidade da NASA, né, foi lá e explicou o que aconteceu. Né? Ele estudou, eles vendaram o que aconteceu com o foguete, com o ônibus, inclusive, né? E foi por falha técnica. Por exemplo, hoje, quando tem teste para lançar foguete, da SpaceX, a NASA, quando tem explosão, gente, claro que não envolve tripulação, é benéfico. Por quê? Porque você vai identificar onde tem falha. E se você identifica onde tem falha, você vai saber como corrigir, para não acontecer de novo, sabe? E assim, de mais de 100 missões com ônibus espaciais, apenas 12 explodirem, é como se fosse um jogo de dados, sabe? Uma probabilidade muito pequena disso acontecer. E foi má sorte, sabe? Um azar muito grande. Né? E se algo dessa natureza acontece, tem que parar tudo, sabe? A NASA literalmente parou naquele dia. Parou com tudo. Para saber o que aconteceu e onde eles falharam. Né? Ok, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Podem digitar no chat qualquer coisa, tá? Vamos lá. Apolo. Bem, acho que todo mundo aqui já ouviu falar desse programa, né? Eu comentei antes sobre Apolo 11. O programa Apolo não foi apenas uma missão, uma única missão para a Lua. Foram várias missões. Foram ao todo 18 missões? 17 missões? 17, se eu não me engano. Né? Foi uma iniciativa da NASA, né, da Agência Espacial Americana, que pensou, por que a gente não manda pessoas para a Lua? Né? Eles pensaram nisso. Fácil, né? Como se fosse tão fácil mandar pessoas para a Lua, né? Mas, tipo, foi um desafio em tanto para a NASA, né? Fazer isso. E a missão mais conhecida desse programa foi a Apollo 11, né? Que Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua. E Michael Collins estava em órbita da Lua para averiguar qualquer coisa, né? Qualquer interferência, qualquer aviso que tivesse. E foi um programa que durou 10 anos, né? Década de 60 e 70. Acho que durou mais, inclusive, né? Acho que foi em 1976 a última missão. Não me lembro, mas durou bem mais tempo, sabe? E assim, esse programa foi revolucionário para a exploração espacial, né? Porque a gente conseguiu alcançar o nosso satélite natural, né? Seres humanos pisaram em um lugar que não fosse a Terra. Ao todo, 12 pessoas foram para a Lua. Todos.
né? Militares, cientistas, nenhuma mulher ainda, tá? Inclusive, nessa década ainda, o programa Artemis, se vocês procurarem, eu acho que vocês já devem saber. Caso não saibam, o programa Artemis ele procura colocar a primeira mulher a pisar na Lua, depois de mais de 50 anos. Sabe, a primeira mulher a pisar na Lua. É necessário fazer isso, né? Porque já tem a primeira mulher no espaço, já teve, né? Que foi uma soviética, inclusive, né? Depois o Yuri Gagarin. Tem que ter uma mulher na Lua, né? Para poder simbolizar a exploração espacial, sabe? E, assim, teve vários programas, inclusive. É, exato. É por isso que se chama Artemis Lanai. O nome combina. O Apolo, né, o deus do sol, e Artemis, a deusa da caça, né, da mitologia grega. Exato. Por isso que chamaram o programa de Artemis. Ah, mas foi irmão do Apolo. Interessante, né? Aí é incrível, né? Que a gente tem essa mania de colocar nome de personagem romano ou grego nos corpos celestes. Acho que isso é resultado da cultura de outros lugares, né? Cultura romana, cultura grega. Isso é um resultado disso, sabe? Então, mas tem outros nomes? Pode ter outros nomes. Por exemplo, países como a Índia e a China, com certeza colocam nomes diferentes, né? Para seus foguetes, para suas estações espaciais, né? Com certeza, porque são outras culturas. Aí você vê, tipo, nossa, até a cultura influencia a exploração espacial, né? Para vocês verem como é curioso isso. E assim, a missão Apollo, para vocês, eu gostaria de fazer essa pergunta, para vocês, ela foi a determinante para que os Estados Unidos da América fosse o vencedor da corrida espacial? Será que foi isso que determinou? Ou não? Será que o programa Apollo. Ah, não. O programa Apollo fez com que os Estados Unidos vencessem a corrida espacial contra a União Soviética. Vocês concordam com essa afirmação ou não? Não. A Ashley não concorda. Alguém concorda? Alguém discorda? Será que tem alguém. A competição era quem chegar na Lua primeiro? Então, a corrida espacial, na verdade, Thiago, serviu mais para saber quem conseguia chegar mais longe. A Lanai disse que não tanto. Entendeu, Thiago? É que, assim, a corrida espacial, de forma geral, ela serviu mais para saber quem chegaria mais longe. Sabe? Quem seria mais ousado. Se a gente considerar o fator de ousadia, eu acho que sim, os Estados Unidos da América conseguiriam vencer a corrida espacial. Porque colocaram pessoas na Lua. Sabe? Pare um pouco e pense. Tipo, nossa, um país colocou pessoas na Lua. Oi, Ana, você levantou a mão? Pode falar. Sim, é porque, tipo assim, se a gente considera os Estados Unidos ganhado por ter chegado o homem à lua primeiro e ter botado lá a bandeira. Só que, tipo assim, se a gente for pensar em marcos mais chegados, as primeiras coisas que foram para o espaço, alguns estudiosos de geopolítica consideram que a União Soviética ganhou, pelo tanto de coisas que eles lançaram para o espaço, mas a maioria aqui da América Latina e os outros países do mundo consideram que os Estados Unidos ganhou. Aí vai muito do que você estuda. Exato, Ana, exato. Concordo plenamente com você. Sputnik e tal, exato. Não só Sputnik, tá, Lanai? Ó, assim, continuando, pela ousadia, talvez. É que depende muito, é relativo. Não tem um país, nossa, venceu e acabou. É que vai da opinião de cada um, né? Como a Ana comentou. Pela ousadia, eu acho que sim. Os Estados Unidos conseguiu vencer a corrida espacial, porque colocou pessoas na Lua, né? O que é um feito muito grande. O pequeno passo para nós, um grande salto para a humanidade. Essa frase nunca faz tanto sentido, né? Só que, se a gente considerar os feitos, né, tipo, os feitos de lançamento, a União Soviética derruba os Estados Unidos da América, sabe? De virada, sabe? Vence de longe, né? Por exemplo, a Lanai disse Sputnik e tal, Tiago, a União Soviética lançava satélites, estações primeiro, levou um homem no espaço primeiro, fez a primeira caminhada espacial, exato, ó. E tem mais coisa, tá? Tipo, já ouviram falar de um programa chamado Venera? Programa Espacial Venera da União Soviética?
Vagamente. Já ouviram falar desse programa? Venera? Programa Venera. Depois procuram se vocês quiserem. Posso até mandar um artigo explicando sobre. Ninguém ouviu falar desse programa? O programa Venera da União Soviética? Ninguém sabe do que se trata? Se não souber, não tem problema. Eu posso explicar o que foi esse programa. A Adley disse que não, já ouviu alguém mencionar o nome. Ok, Thiago. Então, o programa Venera foi nada mais nada menos do que o programa da União Soviética, que foi capaz de mandar sondas para a superfície de Vênus. Colocaram robôs em Vênus. A União Soviética foi a primeira nação a conseguir fazer esse feito. Nem os Estados Unidos conseguiu fazer isso. Nem eles conseguiram fazer. Só a União Soviética conseguiu colocar sondas no espaço. Ó, gente, recebi a notificação de que a reunião vai terminar em 15 minutos. Vamos continuar por aqui, tá? Daí, lá para 8h20, 8h25, eu mando outro link, tá? Para vocês entrarem e a gente terminar aqui e começar a discussão, ok? Aí a gente continua, tá? 8h20, 8h25 eu aviso para vocês, lá no grupo, para vocês entrarem de novo, porque infelizmente o Meet não tem tempo ilimitado, né? Fazer o quê? Mas depois vocês procuram lá, gente. Vou até digitar aqui, ó. Programa Venera. O programa, tipo, nossa, quando eu olhei isso, eu fiquei tipo, como assim a União Soviética mandou robôs para Vênus? Né? Na superfície de Vênus. Vênus é muito quente, é o lugar mais quente, tipo, entre os planetas do sistema solar, né? E a União Soviética conseguiu fazer isso. O que mais? Foi quem comentou, o Thiago comentou, né, de que fizeram estações primeiro, verdade. Quem fez a estação espacial, quem teve o conceito foi a União Soviética, né? É incrível, né? Tipo, nossa, então por que os americanos fizeram também? Então, né, espionagem. Aqui tá, aí que vem a espionagem. Interessante, né? Ou copia a ideia do outro, de certa forma, né? O primeiro homem, primeiro satélite, primeiro ser vivo no espaço, primeira mulher, primeira estação espacial, primeira caminhada, primeiro objeto fora da Terra. Quem mandou a primeira sonda para a Lua foi a União Soviética. E também a grandiosa Laika, verdade, a Laika, né? A Laika, a primeira cachorra. Foi uma cadela, né? Uma cachorra que foi pro espaço. Eles esqueceram o homem no espaço. Eita, esqueceram? Mano. Eu não sei quem é. Qual é o nome dele? Só pra saber. Eu tô pensando em outra pessoa, eu acho. Foi aquele astronauta que ficou apátrida, sem pátria, depois que a União Soviética acabou? Ah, sim, sim, sim. Então, Thiago, verdade. Eu esqueci o nome dele, mas eu vi também sobre ele. Eu esqueci o nome dele, mas eu sei de quem você está falando. Verdade, nossa. Mas faria sentido ele ficar sem pátria, né? É porque ele não estava em território soviético, né? Estava no espaço. Então, faz sentido. Sim, por isso os geopolíticos consideram a União Soviética vencedora, alguns pelo menos. É, verdade. Minha opinião, tá? Mas aqui pode discordar de mim, se quiser, não tem problema. Na minha opinião, eu acredito que a União Soviética venceu a corrida espacial. Por conta da quantidade de feitos que eles tiveram. Sabe? Tem muito mais feitos. Muito mais feitos. Sabe? Claro que a missão Apollo foi um divisor de águas. Foi. Foi algo incrível? Foi. Para a exploração espacial? Foi. Né? Colocar pessoas na Lua foi algo histórico. Né? Mas, assim, pela quantidade de feitos, eu acho que a União Soviética venceu. Na minha opinião. Mas isso vai dar a opinião de cada um, né? Depende muito. Mas hoje é diferente, né? Hoje os tempos são outros, os objetivos são outros, não tem mais uma guerra fria, né? Uma coisa espacial envolvendo guerra fria. É mais empresa contra empresa. SpaceX contra a Blue Origin, né? Sabe, várias empresas disputando esse comércio do espaço, enfim. Hoje é outra realidade. Né? É bom até certo modo, porque vai gerar competitividade. E competitividade no mercado gera inovação. Né? É um conceito bastante importante em relação a isso. Ok, gente? Ó, gente, eu vou criar um outro link de reunião, aí daremos continuidade a partir daqui, tá? Sobre o programa Artemis, ok? Aí eu vou mandar... Peraí, só uma pergunta do Thiago. Na Apollo, só 2 missões falharam, Apollo 1 e Apollo 13. Exato, Apollo 1 foi a primeira missão que, infelizmente, os astronautas morreram. A Apollo 13 eu acho que também, né? Teve astronauta que morreu.
se eu não me engano. Só a primeira? É que eu não acompanho tanto, sabe? Eu sei quase. Sei mais sobre Apollo 11 do que as outras missões Apollo, de forma geral, sabe? Mas Apollo 11 eu sei que teve falha e teve gente que morreu, infelizmente. Apollo, a primeira missão, né? Mas depois veio sucesso atrás de sucesso, enfim. Bem, gente, eu vou mandar outro link da reunião para vocês. Aí teremos continuidade a partir daqui, tá? Não vai dar para continuar na próxima? Tudo bem, Adler, não tem problema. Só que assim, não seria bom você entrar depois para poder pegar o formulário de presença? No final da aula vai ter um formulário de presença. É bom ter, né? Para você registrar lá a sua presença na aula. Certo? Ok, gente, eu vou mandar outro link lá para vocês no grupo e acessem lá, beleza? É isso, já voltamos.